Meus amados irmãos, nós estamos diante de um novo trimestre, o último trimestre do ano 2021. Com grande alegria, nós estamos entrando a estudar o profeta Isaías, ou o livro de Isaías, a palavra de Deus, que Deus tem dado ao seu filho Isaías para transmitir ao povo. Ele há de falar ao meu, aos seus, nossos corações. Que Deus nos possa abençoar nessas 3 lições do estudo do profeta Isaías. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, humildemente na Tua presença nós estamos em louvor, gratidão, adoração ao Teu precioso nome. Chega até nós a mensagem que o Senhor tem dado ao Teu filho Isaías. Tem transmitido ao seu povo, tem transmitido às gerações e vem falar o meu aos nossos corações. Obrigado pela nossa EPD, abençoe cada aluno e que o agir do Teu Espírito Santo se faça presente no pecado nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele nasceu mais ou menos no ano 765 a 760. Ele passou 4 reis. Um desses reis não era temente ao Senhor, ou seja, o Acás. Os demais serviam ao Senhor. Esses reis, somando a sua jornada, nos dá 116 anos. Lógico, o profeta Isaías jamais profetizou todo esse tempo. Alguns eruditos dizem que não passou dos 40 anos, só Deus sabe. Mas é importante nós sabermos, o profeta Isaías, ele entra 190 vezes citado no Novo Testamento. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. O segundo livro é o profeta Zacarias. É um livro messiânico, esse aqui também é um livro messiânico. Então, a primeira aprendizagem que nós queremos tirar deste livro, Deus diz, assim diz o Senhor. Esta deve ser uma ênfase a nós pregadores. Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra de Deus, assim diz Deus, assim diz a mensagem do Senhor. O pastor Nilson do Amaral Fanini sempre falava isto, o pastor Dr. Billy Graham também falava isto. Assim diz Deus, assim diz a palavra do Senhor. Isso deve fazer parte também do nosso ensino, da nossa mensagem, do nosso dia a dia. Então, no primeiro capítulo, temos Deus falando logo a partir do versículo 2, ouvi os céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e saltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura e o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Temos uma coisa da natureza. Como Deus formou a natureza. Nós temos o exemplo aqui do boi e do jumento. Ou seja, a experiência própria. Quando se muda, ou seja, o dormir de um boi. Você leva uma vez para um outro lugar, segunda noite se leva também novamente daquele lugar, na terceira noite ele já sabe que ele mudou de lugar. E agora Deus diz, os animais conhecem o seu lugar, mas o meu povo não conhece. Isso é profundo no meu coração. Qual é a visão que eu tenho em relação à obediência a Deus? Qual é a visão que você tem em relação à obediência ao Senhor? Conhecer o agir de Deus. Mas como Deus é grande, dentro desse capítulo, versículo 18, então temos o apelo de Deus, ou seja, a mensagem, ou seja, a oferta de Deus. Diz, vinde, então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão como branca lã. Ou seja, a oferta de Deus para um povo rebelde, um povo que não quis obedecer a Deus. Deus diz, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero purificar a vossa vida, eu quero fazer que vocês voltem novamente para os meus braços e venham encontrar o verdadeiro caminho da vida, caminho da reconciliação, através do perdão. Esta é a mensagem de Deus, a reconciliação do homem com Deus. E Deus sempre dá o primeiro passo. No capítulo 2, o juízo de Deus. Para as pessoas que não se arrependeram. O versículo 12, no capítulo 2,
ele nos diz então, fala a questão do dia do Senhor, ou seja, quando Deus vai visitar o seu povo, porque o dia do Senhor dos exércitos será como todo o soberbo e altivo contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Ou seja, o juízo de Deus vem sobre qualquer pessoa que não consegue se humilhar e não consegue se reconciliar com Deus. Ou seja, aqui também fala a questão da segunda vinda do nosso Senhor Salvador Jesus, quando Ele há de vir sobre a terra. E cada geração precisa estar preparada para a vinda de Jesus. Você está preparado? Você ora todo dia, você está voltado à sua vida. Jesus pode voltar. Talvez, não visivelmente, mas pode voltar a me chamar dessa vida. Então, eu preciso estar preparado. Qualquer momento, eu sempre preciso estar preparado para o encontro com o Senhor. No capítulo 3, nós temos então um grande resumo. O que Deus faz quando uma nação são contra o Senhor. Quando uma nação, toda nação vai contra o Senhor. O que Deus faz então? Primeiro, Ele retira o sustento da vida. Versículo 1, porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém, de Judá, o bordão e o cajado, e todo o sustento do pão e toda a sede de água. Ou seja, alimentação. Segundo, retira a respiração pela ordem cívica. Está no versículo 2 e 3, nos diz assim: o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, capitão de 50, o responsável e o conselheiro, o sábio entre os artífices eloquentes. Ou seja, ele retira a responsabilidade deles. Em terceiro lugar, retira o entendimento. Isso nós temos no versículo 4. E tardiei jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles. O que nós encontramos na Bíblia sobre isto? Quando nós damos uma olhada no livro, especialmente em Crônicas, temos 7 reis que assumiram o reino como crianças, infantes ainda, ou seja, pessoas que não eram maduras ainda. O menor tinha 8 anos. Imagina você e eu, alguém começar a governar o Brasil com 8 anos. O que ele pode fazer? Então, essa é uma profecia, quando a infidelidade de um povo, quando ele não é fiel diante do Senhor. Em quarto lugar, tira dos homens a respeito pelo indivíduos. O que nos diz o versículo 5? E o povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se atravessará contra o ancião e o vil contra o nobre. Será que nós não estamos convivendo isto? Onde crianças se levantam contra os idosos, as crianças se levantam contra os seus próprios pais, por causa de quê? Por causa do pecado. E em quinto lugar, retira dos mais capacitados a vontade de ajudar, versículos 6 e 7. Quando algum for ter com o seu irmão a casa do seu pai, dizendo: tu tens roupa, se nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantar-se-á este a voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Que tragédia nós temos, ou seja, haverá um abandono em Israel completamente. Isso aconteceu também. Será que também é isso que nós estamos convivendo no nosso dia a dia? E temos ainda, agora no capítulo 4, temos então no capítulo 3, 5 pecados específicos onde Deus cita diante do povo. Quando nós vamos para o capítulo 4, temos o renovo do Senhor. Ele começa falando do Messias, ou a vinda do Messias, é uma profecia. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e em um outeiro fértil. E a cercou e limpou das pedras, e plantou excelentes vides. Edificou nele uma torre e também construiu um lagar.
e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Quando a Bíblia fala sobre a vinha, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, temos no Novo Testamento Jesus falando amplamente no capítulo 15 do apóstolo João, falando sobre a vinha. O que um plantador de vinha espera? Colher bons frutos, colher uva. Mas, experiência que eu também tenho, você pode plantar, vamos dizer, 100 pés, nem todos produzem. Quando um produz em abundância, no lado, ele não dá nada. Uns somente crescem, outros nem crescem. Será que não é isto que Jesus fala lá em João 15? Dá fruto, mais fruto, fruto que permanece e fruto que frutifica. É isso que Deus espera do meu, do seu, dos nossos corações, das nossas vidas. Mas Deus diz, a vinha não produziu. A esperança do agricultor não deu certo. Por quê? Israel não deu fruto. Israel não se arrependeu, Israel não se humilhou, Israel continuou a sua vaidade. E, possivelmente vamos falar sobre isto, ele estava indo como ovelhas cegas para o matador, porque não deram ouvido ao Senhor. Mas quando nós vamos para os versículos de 8 a 26, nós temos então os pecados que Deus levanta. E nós temos então 6 ais. Nós temos 7, se você olhar na Bíblia nós temos 7, mas um está sendo repetido. O que é um ai? Ai é uma dor. E o pecado sempre gera dor. Ele não apenas separa o homem de Deus, mas gera dor, sofrimento, lágrimas, lutas, dificuldades da vida do ser humano. Então, o primeiro pecado, o pecado do egoísmo. Esse foi o primeiro pecado que a serpente injetou na Eva. Ela queria ser igual a Deus. Este é um problema sério que o ser humano vive até hoje, quando eu não quero ser eu quero ser outro. É um gesto de egoísmo. Segundo pecado é bebedeira. Versículo 11 e 12, que nos fala sobre isto. Em versículo 22, ele repete, bebedeira. Que tragédia traz a bebida na vida do ser humano. Terceiro pecado, teimosia. Israel era um povo teimoso. Até hoje, eu não tenho tempo de falar, mas essa semana, falei com uma vizinha, ela casou com um judeu. Jesus encontrou ele, enquanto o pai dele judeu, ele nasceu na Judeia. Quando ele ficou sabendo que o filho aceitou Jesus, ou seja, o Messias, ele foi desertado. Ele não faz parte mais da família. O pai nem quer mais ouvir do filho. Que tragédia. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Teimosia. O quarto pecado é o pecado da falsidade. O povo judeu, eles eram muito falsos, muito falsos. Nós podemos ver Isaías, quanto Isaías sofreu sobre a falsidade, o pecado da falsidade. E o quinto pecado, o pecado da soberba, orgulhosos. Ainda que nós podemos ver e perceber que o judeu está em cima de muitas nações, seja o que for, mas talvez eu e você estamos bem melhores que muitas pessoas, mas a soberba não pode tomar conta. Ninguém é melhor como ninguém. É a graça de Jesus, em Cristo Jesus, que nos faz dignos desta vida, mas nós não somos melhores. E o sexto pecado, da perversidade da vivência social. O povo tornou-se um povo perverso. Nos diz o versículo 23, vamos ler. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e o justo nega a justiça. Quanta perversidade. E Isaías também fala sobre isso lá para frente, onde o povo fala do amargo é doce, o doce é amargo, o bom é mau, o mau é bom. Ou seja, a inversão dos valores. E nós no Brasil também estamos vivendo isto.
Eu estou correndo um pouquinho porque eu quero me deter mais no capítulo 6. Que o capítulo 6 é a experiência profunda que o profeta tinha com o nosso Deus, quando Deus os chama para o ministério. Diz-nos o versículo 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu vi o Senhor. Isso me faz voltar. Todo pastor, todo missionário, ele precisa ter duas coisas chaves, básicas. A conversão precisa estar marcada. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, a sua conversão marcou a sua vida. É um marco na sua vida, que você viveu antes de Jesus e depois de Jesus. E a segunda coisa, a chamada para o ministério. Que chamada linda nós encontramos no capítulo 6 do profeta Isaías. Que chamada linda nós encontramos. Uma grande questão desta chamada tão sublime, tão profunda, que ele teve a experiência com o nosso Deus. E aí também entra a questão da obediência. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e a 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, se encheu de fumaça. Que experiência linda o profeta teve diante da presença do Senhor. Ou seja, ele viu a glória de Deus. É isto que Deus espera dos seus filhos, que experimentem os pastores, e também de você que não é pastor. Ou seja, sentir a glória de Deus, sentir o que Deus quer para cada um de nós. Eu agradeço a Deus. A conversão, ou seja, a entrada de Jesus no meu coração foi uma coisa marcante. E a chamada de Jesus para o ministério foi outra coisa muito marcante. Eu posso me orgulhar juntamente com o profeta Isaías aqui, porque são 2 bases, são 2 fundamentos que precisam fazer parte do ministério do pastor. Quando o profeta teve uma visão clara de Deus, quando ele sentiu quem era o Senhor, aí começou o caminho da reconciliação. O caminho da reconciliação. Ele começa a partir do versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Tá ok. Vamos ficar primeiramente até o versículo 8. O que nos diz a palavra do Senhor? Primeiramente, reconhecer o pecado. Quando há pecado na minha, na sua e nas nossas vidas, o agir de Deus se torna pequeno. Aí vem o boi, vem o jumento, eles entendem o projeto de Deus e o ser humano não entende mais. Aliás, Jesus falou sobre isso para os judeus. Vocês, quando olham de manhã, dizem: hoje vai haver chuva porque os céus estão vermelhos. E quando entardecer, vocês dizem: não, vai ter tempo bom, porque o vento. Então vocês conhecem os tempos, mas não sabem discernir o tempo de Deus, o tempo do Filho de Deus, o reconhecimento do pecado. Em segundo lugar, dar causa da comunhão com Deus. É Deus que nos chama para que nós possamos ter comunhão com Ele. Não é que Deus quebra a comunhão com a gente, nós quebramos a comunhão com o Senhor. Quando a gente liga contra os princípios de Deus, que Deus tem planejado, tem proposto para cada uma das nossas vidas. Em terceiro lugar, por causa da santidade de Deus. Nós falamos no trimestre passado, a questão dos atributos, e um desses atributos é a santidade de Deus, é santo. Deus não consegue viver, Ele é santo e nós sem a santidade.
isso não ocorre. Nós precisamos chegar diante do Senhor com o coração santo. Que a Bíblia nos diz, sejam santos, Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. Aí vem a resposta. Primeiro, purificação do pecado. Ele foi purificado. O que nos diz? Versículo 7, então ele tocou na minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Deus tem prazer em nos purificar. E Deus tem prazer em nos manter corações puros. De nós não nos imacularmos com esta vida, ou seja, em desobedecer à ordem de Deus, à vontade de Deus, o plano de Deus, questão que Ele tem para cada um de nós. A partir do versículo 8, Deus pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui nós encontramos a Trindade, E Ele responde então, o que Isaías diz? Então no versículo 8, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu amado irmão, dentro dessa primeira lição, dentro desse capítulo 6, qual a sua missão? Qual o seu dom que Deus lhe deu para você servir ao Senhor? Eu creio que a nossa classe sabe. Você sabe qual é o dom que Deus te dá e Deus vai cobrar no dia do juízo. Eu espero que você não tenha enterrado ele. Então, há tempo para você desenterrar. Envia-me a mim. Mas isso vai muito mais além. Quando eu vou para o Novo Testamento, e nós vamos agora para o Novo Testamento. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 38, Jesus diz assim, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Nós temos um verbo aqui, ele é muito forte, rogai. É a única vez que Jesus fala, ou seja, Jesus faz um pedido para a igreja. Jesus faz um pedido para mim e para você. Meu amado, quando foi a última vez que você orou, Senhor, prepara mais obreiros, prepara mais pastores, prepara mais vidas, chama jovens adolescentes para a seara do Senhor. Essa semana, Missões Nacionais precisa hoje mais de 200 radicais para ir para o campo. E nós não temos. Não temos. Será porque nós temos? A igreja está orando por isso? A igreja está clamando ao Senhor por mais trabalhadores? É um pedido que Jesus faz. Esse pedido nós não podemos deixar fora. Porque aqui o verbo, ou seja, primeiramente, é uma oração imposta por Jesus. Ela tem urgência. E no grego é um verbo impessoal. Ou seja, ele vai direto de nós para Deus. Em relação à obra dele, que Jesus realizou na cruz por nós pobres pecadores. Aí, o nosso coração precisa estar cheio de compaixão e oração. Quanto tempo você gasta orando? Você ora de madrugada? Eu fiz um propósito na minha vida. Eu não gastar mais tempo diante do meu celular que eu gasto na leitura e na oração. No mínimo, eu dobro. Por isso, eu não tenho muito tempo para celular. Porque não sai muita coisa de lá. Aí, no capítulo 6 ainda vem mais um apelo a partir do versículo 9 até o versículo 13, e nós estamos fechando a nossa lição. Diz assim: então disse eu, vai e diz a este povo, ouvis e de fato não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Encorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, mas venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se e ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que se assolem as cidades e fica sem habitantes, nas casas não fique morador, a terra seja assolada a todos. O Senhor afasta dele os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a cinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será
a firmeza dela. O que Deus diz? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem um coração e não percebem. Jesus fala isto quando, no capítulo 13 de Mateus, quando ele abre sua boca em questão de parábolas. E o apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, no capítulo 28 de Atos, a partir do versículo 26, ele fala a mesma coisa que Isaías fala aqui. Ou seja, será que o povo hoje é diferente? Eu me lembro da última mensagem que preguei aqui, nós entramos na questão de Bartimeu. O que Jesus fez com ele? E o que aconteceu? Isso precisa ser a minha para você também. Bartimeu abriu os olhos da cegueira, Bartimeu segue Jesus, primeira coisa, e segunda coisa, ele glorifica a Deus. Essa deve ser minha, sua, nossa parte. Seguir Jesus, passo a passo. E a segunda, glorificar a Deus. Às vezes a gente pensa, a gente vai na igreja, a gente canta, a gente glorifica a Deus. Eu tenho minhas dúvidas. Jesus não falou isto. Jesus fala lá em João 15, nisto é glorificado Deus, que deis fruto. E quais são os frutos? Vidas. Quando eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus, para levar vidas aos pés de Jesus. Se importar com o próximo, com a salvação dele. Por isso, como igreja, quando vem um visitante, ele precisa ser cercado, ele precisa se sentir amado. Ele vai dizer, aqui eu volto, porque aqui sou gente. Jesus, olha para essas pessoas, e nela torna um povo seu. Que Deus nos abençoe nessa primeira lição, nesse trimestre. Vamos orar. Pai, Tu és Deus do Senhor. Nos lábios de Jesus brotou, para que nós rogássemos ao Senhor, ao Deus da seara, para que o Senhor separe homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para o serviço da Tua seara. A seara é grande, os dias são maus, os dias são poucos ainda até a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas, ó Deus, que o Senhor possa separar vidas, e eles possam dizer igual a Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, que coisa gratificante, quando o ser humano ouve a Tua voz e obedece o Teu chamado. Ó Pai, abençoe nossos seminaristas, abençoe os nossos estudantes, tanto na faculdade de Curitiba, Palavra da Vida, onde dá a Tua filha, abençoe, ó Deus, a AME que sai no Brasil cantando, adorando ao Senhor, chamando vidas para a seara do Senhor. Abençoe missões nacionais, missões mundiais, ó Deus, prepara homens e mulheres para a Tua obra. A obra é grande, trabalhadores ainda são poucos. Ó Deus, levanta os homens para o sustento. E o Pai, abre nossos olhos, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir, entender e fazer a Tua vontade. Conceda essa graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus tenha a cada um de nós um abençoado domingo, que Deus nos possa visitar e que essa palavra possa calar ao meu, ao seu, aos nossos corações. A bênção de Jesus. Amém.